Marechal Deodoro da Fonseca foi um político e militar brasileiro, o primeiro presidente da República do Brasil. No dia 15 de novembro de 1889, decretou a proclamação da República Brasileira. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu na cidade de Alagoas, hoje Deodoro, no estado de Alagoas, no dia 5 de agosto de 1827. Filho do vereador e militar Manuel Mendes da Fonseca e de Rosa Maria Paulina da Fonseca, tinha 7 irmãos, e todos entraram para o exército. Em 1843, iniciou sua carreira no Colégio Militar no Rio de Janeiro, completando o curso de artilharia em 1847. Em dezembro de 1848, Deodoro foi servir em Pernambuco, onde se incorporou às forças imperiais, sob o comando do general José Joaquim Coelho, depois Barão da Vitória. Em 1849, como segundo-tenente, ajudou a abafar a Revolução Praieira em Pernambuco. Promovido a segundo-tenente, retornou à corte em 1852. Em 1856, Deodoro voltou a servir em Pernambuco, sendo em seguida promovido a capitão e nomeado para ajudante de ordens do presidente da província de Mato Grosso. Em 1860, casou-se com Mariana Cecília de Souza Meireles, mas não teve filhos. Em 1864, Deodoro da Fonseca seguiu em um dos batalhões da Brigada Expedicionária ao Rio da Prata, participou do cerco de Montevidéu e, depois da capitulação da capital uruguaia, partiu para a campanha do Paraguai. Sob o comando de Osório e depois de Caxias, lutou durante 6 anos no Uruguai e depois no Paraguai. Regressou como herói, no posto de coronel, com medalhas conquistadas por atos de bravura. Em 1873, Deodoro obteve a promoção de brigadeiro. Nessa época, abolicionistas e republicanos buscam a adesão do exército. Os partidos oficiais também desejam o apoio militar. Em 1885, Deodoro é então nomeado vice-presidente da província do Rio Grande do Sul. O objetivo era transformar Deodoro em um grande conservador e esteio militar do regime. Em 1884 foi promovido a marechal de campo. Em 1886, o Barão de Lucena regressou à corte, e Deodoro assumiu a presidência do Rio Grande. O ideal republicano já havia surgido no Brasil através de vários movimentos, tanto na colônia, Guerra dos Mascates, Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, como no Império, Confederação do Equador, Sabinada, Guerra dos Farrapos e a Revolução Praieira. Mas foi a partir de 1870 que as ideias republicanas se propagaram rapidamente, e várias províncias criaram os seus próprios partidos republicanos. Marechal Deodoro da Fonseca, o mais prestigiado oficial daquele momento, aceitou a chefia do Partido Revolucionário Evolucionista, apoiado pela aristocracia cafeieira do Oeste Paulista e pelos militares do Exército, sob a condição de que o movimento ocorresse sem violência. No dia 14 de novembro, com o objetivo de agitar os meios militares, o Major Sonlan espalhou o boato de que o governo havia mandado prender Deodoro e Benjamin Constante, professor da escola militar. Antes de amanhecer do dia 15 de novembro de 1889, as tropas revolucionárias, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, já tinham dominado as ruas da cidade do Rio de Janeiro. Nesse mesmo dia, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi assinado um manifesto que decretou o fim da monarquia. Os republicanos tomaram o poder. Deodoro da Fonseca assumiu imediatamente o governo provisório, devendo permanecer no cargo até que fosse elaborada uma nova Constituição. No dia seguinte à proclamação, o primeiro Ministério da República foi formado, e as primeiras medidas estabelecidas. No dia 21 de dezembro de 1889, foi convocada a Assembleia Constituinte, que deveria elaborar a primeira Constituição da República Brasileira, que só foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. No dia 25 de fevereiro de 1891, dia seguinte à promulgação da Constituição, foram eleitos pelo Congresso Nacional, o primeiro presidente do país, Deodoro da Fonseca, e o vice Floriano Peixoto. A eleição indireta já estava determinada na Constituição.
No curto período em que esteve no poder, Deodoro governou com minoria parlamentar, pois o legislativo era dominado pelas oligarquias estaduais que lhe faziam oposição. Diante das desavenças políticas entre o executivo e o legislativo, Deodoro ordenou ao chefe de seu ministério, o barão de Lucena, que preparasse um decreto dissolvendo o Congresso, o que ocorreu em 3 de novembro de 1891. O exército e a marinha protestaram. O almirante Custódio de Melo comandava os navios de guerra amotinados na Baía da Guanabara e ameaçava bombardear o Rio de Janeiro, caso Deodoro não renunciasse. Diante da iminência de uma guerra civil, no dia 23 de novembro de 1891, Deodoro renunciou e entregou o poder ao vice-presidente Floriano Peixoto. Ao assinar o termo de renúncia disse: "Acabo de assinar a carta de alforria do derradeiro escravo do Brasil." Deodoro da Fonseca faleceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de agosto de 1892.